Boa noite, vamos chegando e eu já vou aqui convidando a nossa super parceira Manu. Oi, Manuzinha. Oh, Vamos seguir no nosso desafio de fazer essa semana de lives diárias, porque a gente está aqui para ampliar a percepção das pessoas sobre a sua relação com o dinheiro e fazer todo mundo sair desse ciclo automático e construir uma jornada de prosperidade. Está de acordo? com certeza, super de acordo, porque afinal de contas estamos aqui para você voar e parar de precisar daquele plantão extra e organizar a sua cabeça, você e as suas finanças, tá? Porque com certeza está tudo envolvido e tudo junto e misturado nesse bolo. Então vamos lá e joga a gente dentro, porque sim, somos fermentos para esse bolo crescer e você se desenvolver cada vez mais. É isso aí. Plantão extra, hora extra, jornada extra, vida dupla voltada 100% para trabalho, né? Como é que a gente sai dessa vida de sobrevivência para construir uma jornada de liberdade financeira? Acho que essa é uma pergunta que gera bastante inquietação e que tem sido muito frequente nos nossos atendimentos e no contato com o nosso ambiente de trabalho, não é mesmo, mano? A gente É vê verdade. pessoas, mulheres que trabalham muito, que constroem muito, que assumem grandes responsabilidades, mas vivem nesse ciclo da sobrevivência. Ontem a gente falou sobre viver para pagar boleto, viver para quitar dívidas, né? E é desse ciclo que a gente quer expandir um pouquinho mais as percepções e entender se a gente conhece quais são as fases que geram a construção de patrimônio e qual é o ciclo que a gente está se encontrando nesse momento. Você já tinha parado para pensar nos ciclos de construção da jornada financeira? Me conta aí a sua percepção sobre isso. Rapaz, a gente já acaba dizendo que isso é um ciclo vicioso, né? Porque a gente vive para trabalhar. Hoje mesmo, enquanto a gente tinha as milhões de tarefas para executar, porque vocês achem só que a gente não só fica ali dos atendimentos, não, né? A gente tem os bastidores todos. E para estar aqui hoje desenvolvendo essa live, a gente teve que fazer bastante coisa, estudar bastante, desenvolver os conteúdos e, enfim, né, trazer bastante coisa para vocês. E aí a gente parava, eu parei 5 minutos ali depois do almoço, eu falei, cara, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho como parar, né? Então a gente acaba vivendo esse ciclo vicioso de trabalhar, de sempre querer mais, porque eu preciso de mais, eu preciso de mais. Obviamente queremos mais dinheiro, queremos mais coisas, mas a gente precisa organizar a nossa casa para que esse mais dinheiro que a gente quer e que ele chegue com muitas bênçãos, graças a Deus, mas que ele seja bom pra gente, né? Que quando a gente para, a gente não veja só que vivemos para nos exaurir com mais plantões, mais trabalhos, mais cargas, mais sobrecargas, né? Porque a gente não tem só o plantão, tem o que a gente vive em casa, mas que a gente possa usufruir disso também. Então, parar para pensar nisso tem sido uma rotina diária. Acredito que não só minha, mas sua também, né? Porque a gente está começando a entender de um ano para cá que a gente pode sim ter pausas com qualidade e ganhar bem e usufruir do nosso dinheiro com tranquilidade, sem culpa. É ou não é? É, com certeza. E é claro que aqui na live a gente não vai ensinar quais são as fases, ou as 5 fases que a gente constrói, mas acho que esse é um tema bastante interessante para trazer, porque a gente veio dialogando e construindo e aperfeiçoando essa metodologia dentro dos atendimentos da Inspirar Finanças, para que a gente consiga entender que construir patrimônio não acontece do dia para a noite, né? E Sim, muitas verdade. vezes a gente se depara em momentos de ciclos e volta como se a gente tivesse no momento de vida progredindo e depois a gente recomeça e recai, e é como se a gente vivesse um espiral. E aí a ideia foi que a gente conseguisse nominar que momento é esse que a gente está vivendo, né? Qual é a fase financeira que a gente está vivendo nesse momento. Ontem você trouxe um exemplo de como fez diferença para você fazer a organização financeira no momento anterior ao casamento e como a vida mudou e os seus desafios, o seu ciclo financeiro também precisou de uma reorganização ali, né? E para mim também não foi diferente, né? Minha vida foi ganhando,
fazendo um crescente de ganhar cada vez mais, mas isso associado sempre a trabalhar mais e assumir mais vínculos e assumir mais responsabilidades, né? E para mim, trazer consciência sobre esse movimento, como esse movimento ele não acrescenta constantemente, né? E precisa que a gente revise onde eu estou e principalmente onde eu quero chegar. E quais são os passos que eu vou dar para sair de onde eu estou e alcançar onde eu realmente desejo chegar. Seja bem-vinda, Reis, Yasmin, está aqui conosco também. É um prazer ter vocês aqui, tá? Mulheres que, como nós, também está empreendendo, está criando, desbravando uma jornada no autoempreendimento, né? Isso é fantástico. A gente Fantástico. fica muito feliz com a presença de vocês. Sim, com E certeza. E cheguem, participem, comentem bastante, porque a gente vai trocando uma ideia aqui, tá? Enquanto a gente está falando aqui, vocês podem movimentar bastante aí o chat, que a gente vai falando daqui um pouquinho também. E antes de entrar diretamente no nosso assunto do dia, a gente tem que se apresentar, né, Manu? Afinal, nem sempre todo mundo que chega aqui já teve a oportunidade de saber quem é Sheila e quem é Manuela. Quem é Sheila Mello, que está aqui hoje falando de finanças, mas que é enfermeira de formação, uma jornada de mais de 20 anos de profissão e desbravando sempre o estudar sobre o comportamento humano e veio se aperfeiçoando muito nessa jornada da inteligência financeira, né? Do planejamento financeiro com direção. A gente propõe aqui uma jornada totalmente diferente do que todos os planejadores financeiros falam, que é falar sobre comportamento e finanças. Olhar primeiro para o comportamento antes de olhar para os números. Então, hoje a gente tem uma missão aqui na Inspirar Finanças. E Manuela está fazendo parte disso. Me conta aí, Manu, quem é você e qual é a nossa missão? Então, vamos lá. Eu sou Manuela. Hoje trabalho mais com a parte também comportamental e de quebra de padrões. Adoro isso, porque faz a gente crescer, a gente evoluir. Então, toda a parte sistêmica aí que a gente trabalha nessa movimentação fica comigo, né? Dividindo com a Sheila a parte de análise corporal, mas a gente também dá aqueles pitacos ali dentro da parte da financeira, porque tá tudo interligado, gente. Entenda que nós acabamos muitas vezes repetindo os padrões que vivemos, que ouvimos, que crescemos com as crenças, né, da nossa família. Até às vezes que a gente nem se liga muito, mas quando a gente vê aquilo pega a gente um pouquinho. Mas sou nutricionista, né, de formação, formada em nutrição e gastronomia, então já vivi bastante também essa área aí da saúde e da educação, que a gente vive isso aí na alma todos os dias. Afinal de contas, se estamos aqui hoje podendo dividir isso com vocês também é porque temos na nossa veia essa missão, né, de transformar vidas, né? Não é só números. A Inspirar Finança traz isso para vocês. Não estamos aqui apenas para falar de planilhas. Vamos falar delas sim, porque elas são fundamentais também, mas estamos aqui para falar de você, nos conectar com você e transformar a sua vida, né? Mesmo que seja ali pouquinho a pouquinho, gotinha a gotinha, mas a gente vai estar de mão dadas com você nessa jornada de transformação pessoal e financeira. É isso aí. Por isso a nossa missão é ajudar mulheres e casais a saírem do ciclo de caos e ciclo automático para construir uma jornada financeira para a liberdade sem precisar de mais horas extras por obrigação e não por escolha, né? Yas, obrigada por compartilhar isso aí. Vamos trazer mais pessoas para participar conosco, porque é um conteúdo que vai fazer diferença na vida de todo mundo, com certeza. José Marcos, obrigada por Exatamente. estar aqui. Boa noite para você também. E hoje a pergunta que eu quero trazer para poder a gente já começar a entrar no clima da pauta de sobrevivência à liberdade é: será que hoje você está analisando o seu crescimento financeiro, consegue olhar para onde você está, onde você quer chegar, ou ainda segue no ciclo apenas sobrevivendo, vivendo o dia de hoje? Conta aí nos comentários que a gente vai querer interagir com vocês aqui. Seja bem-vinda, Tati. Para você, mano, você hoje já consegue observar a sua vida buscando crescimento ou ainda está vivendo o dia de hoje? Então, tem momentos e momentos, né? Mas hoje, graças a Deus, já estamos aí desbravando
o aproveitar. Sair ali daquela rota, né? Assim, vamos dizer que a nossa vida acaba sendo uma montanha russa, né? Tem ciclos e ciclos. Às vezes a gente tá ali vivendo o dia de hoje e tá tudo bem, porque é um momento, é uma coisa que a gente precisa aprender. E às vezes a gente já tá lá mais à frente, conseguindo viver o nosso sonho. Então, são momentos. Eu acabei de viver um sonho agora com a minha família. A gente passou férias tranquilas, sem pensar em problemas, né? Graças a Deus, por isso a gente tem uns sócios maravilhosos como eu tenho a minha, viu? Porque me deixou descansar uma semana sem TBO. A próxima é ela. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de estar dividindo o barco. É, mas é isso, eu pude viver agora, né? E aí, como estamos hoje no dia 30, estamos no dia Isso. 30, estamos pensando em pagar os boletos. Mas é isso mesmo, faz parte, porque fizemos uma escolha, nos organizamos, nos programamos para viver esse momento e já vamos projetar outros. Né, senhora? Daqui a pouco estamos viajando em momentos de família de novo, porque também no ano passado, a esse exato momento, estávamos as nossas duas famílias realizando outro sonho, que foi conhecer o Beto Carreiro com as nossas crianças e todos se divertiram maravilhosamente. Então, isso tudo é porque conseguimos sim planejar, organizar, cada um dentro da sua lógica e do que é possível, mas conseguimos viver sonhos porque fazemos a gestão da nossa vida, né? Sem precisar do sufoco, sem precisar estar toda hora ali apagando incêndios o tempo inteiro. É verdade. E assim, eu trago essa provocação porque assim, existe uma diferença muito grande entre você estar vivendo o dia de hoje e você estar avaliando o seu crescimento financeiro, né? Um dos indicadores que a gente avalia se a gente está crescendo financeiramente também pode ser o número de sonhos, a quantidade de realizações que a gente Exato. começa a associar na vida, né? Como o Manu antecipou, semana que vem eu vou estar no Chile realizando o sonho dos meus filhos, que é estar na neve. Então, vou ter também direito aos meus 7 dias de férias sem pensar em trabalho, né, amiga? E Exatamente. E curti muito, minha filha. Por favor, aproveite. Se jogue lá na neve, faça muito anjinho daquele de neve. Assim, eu quero muitas fotos. Eu só vou ficar aqui acompanhando dessa vez, né? Não vamos viajar juntas, que já fizemos a nossa viagem pro faremos em Jequitinhonha. novembro, pode Em deixar aí já novembro está com marcado. fé. Aff, Maria, com fé em Deus. Mas é sobre isso, né? Muitas vezes a gente está aí só preocupado com aumentar a renda, buscar promoções, aumentar o nosso ganho financeiro mensal, mas continua naquele ciclo de estou pagando e resolvendo o dia de hoje, pagando boletos, sem pensar como é que é essa projeção de vida do futuro. Foi por isso que a gente criou uma metodologia que a gente avalia qual é o Legal. seu ciclo financeiro atual. E aqui a gente faz uma analogia dos ciclos financeiros a uma floresta, né? Porque como é que começa uma floresta? A gente começa a partir de uma semente. Eu planto uma Exato. semente, eu irrigo essa semente, eu adubo essa semente, eu deixo ela no ambiente completamente possível para que ela gere um broto, que esse broto floresça, que esta flor se transforme numa árvore e essa árvore se transforme numa floresta. Então, todo movimento de crescimento, ele passa por etapas. E quando a gente pensa no ciclo financeiro, a maioria das pessoas acaba vendo a floresta, quer viver a floresta, quer ter a vida de floresta, mas não deseja ou não consegue, né, idealizar os seus momentos em cada etapa desse ciclo. Eu quero me ver floresta, mas eu não estou disposta a semear, a adubar, a estar em cada uma dessas fases e procurar Verdade. saber qual é o próximo passo, né? Então, quando a gente começa os atendimentos, a gente disponibiliza sempre essa ferramenta para que a pessoa consiga se enxergar. Onde é que eu estou? Né? E qual é o meu sonho? Meu sonho é estar construir na floresta. Em quanto tempo eu vou estar nesse movimento floresta? O que eu preciso fazer no meu contexto de vida para andar degrau a degrau, né? Para estar vivendo esse movimento floresta? E essa consciência de onde eu estou e para onde eu desejo ir, quais os passos que eu quero seguir, fazem muita diferença na nossa jornada. Você se lembra, amiga, como foi o seu diagnóstico primeiro quando você fez esse teste? Você ainda tem essa lembrança? Tenho. Ah, assim, o meu primeiro acabou sendo a semente, de fato, né? Eu tava ali ainda no limbo, precisando organizar a minha cabeça, a minha vida. Tava meio que um caos. E aí depois, agora
há pouco tempo, né? Quando eu fui fazer de novo, eu já tava ali na florzinha, ó, gente. Já tava ali, já crescendo, já organizando a minha vida. Por quê? Porque nesse tempo eu passei a ter muita consciência, né? Óbvio que eu ainda estou em bastante desenvolvimento e para chegar à minha floresta é isso, né? A floresta a gente é uma árvore semeando mais ainda o nosso solo para a gente se desenvolver e criar aquela floresta maravilhosa que a gente espera ter, né? E é isso, estamos em aprendizado o tempo todo. E aí quando a Sheu falou da questão da gente poder crescer. Sim, é importante a gente crescer, é importante a gente visar uma promoção, ganhar mais. Devemos sempre almejar isso, gente. Isso é muito importante ter na vida de vocês, tá? Tenham claro aonde vocês querem chegar cada vez mais e queiram, desejem cada vez mais. Mas desejem cada vez mais não para você simplesmente gastar cada vez mais ou porque você precisa pagar mais contas, mas porque aquele a mais que vai vir, vocês vão poder desfrutar com consciência, com sabedoria, vai fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para ele. Porque se você está ali precisando cada vez mais de um plantão a mais, significa o quê? Que você está trabalhando para o seu dinheiro e não que ele está trabalhando para você, né? Então vamos fazer a movimentação da energia ao contrário, né? Vamos lembrar da física lá atrás, né? Quando a gente falava que o trabalho na física é a energia que a gente gasta. E é justamente isso. Mas a gente não precisa, né, estar ali exaurido gastando essa energia toda para que a energia do dinheiro entre. Tem que ser uma coisa confortável. Numa relação é bom quando é bom para os dois. O dinheiro é a mesma coisa. É bom quando é bom para os dois. Então você dá o seu esforço, dá o seu melhor, você cresce, você ganha mais, mas não só para viver para o dinheiro, né? Mas para que ele viva também para você. É isso aí. A gente muda completamente a lógica da nossa relação com o dinheiro quando a gente entende que o ideal, o desejável e o que é possível é colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor. O dinheiro vai virar Exatamente. consequência da sua forma de se relacionar na vida, de dedicar a sua energia para o seu fazer diário, né? Ele vai vir como consequência e não como tomada de decisão. Eu quero reagir porque eu tenho que pagar boleto, eu quero reagir porque eu tenho que pagar uma dívida. E Ele isso vai faz ser toda a diferença, né? Ele vai ser o passarinho que vai ali na sua árvore, pega a sementinha lá da sua flor e vai semear outras árvores para você crescer e se transformar a sua floresta. Pois é. Como a gente já está falando aqui na fase semente, na fase broto, eu vou falar um pouquinho do que representa cada uma dessas fases e quem sabe vocês até conseguem começar a se identificar aqui com alguma Exato. delas, né? Que a Joga duro fase, aí. a fase número um, que é a fase semente, quando eu trouxe aí que no início ela se encontrava nesse lugar, é quando a gente começa a despertar para a necessidade de olhar para a organização financeira, né? Então, assim, já estou ganhando dinheiro, mas estou vivendo o dia a dia sem saber qual é o meu próximo objetivo. E é nesse momento que a Falamos gente. disso ontem, né? E é aquela Isso, frasinha máxima, tudo muda quando alguma coisa muda. Então é quando você passa a enxergar que você sim é capaz de mudar aquilo que você quer para sua vida. é isso aí. A gente acaba exatamente começando o movimento de despertar o desejo de uma mudança e começar a entender o que precisa mudar, né? Então, ainda existe confusão, eu não tenho clareza, ainda existe culpa. Geralmente a gente tem um sentimento de muita culpa quando a gente não está se vendo crescer, produzir, reproduzir ali dentro, né? Nessa fase ainda tem muito medo, e aí a gente faz também a analogia de você, é comum você manter o seu funcionamento sempre em uma direção que já é conhecida. Então, quando desperta algo novo, quando desperta a necessidade de uma mudança, é claro que o seu organismo vai tender a lhe proteger, para que você não vá para algo desconhecido, que gera medo. E esse medo não pode Muito. nos paralisar. A gente vai trabalhar esse medo para que ele gere também uma mola propulsora para que você Isso. saia daquele lugar. Então, você se Que ele seja um reconhecer, impulso. exatamente. Você se reconhecer como semente não deve gerar nenhum. Deve gerar desconforto com desejo de mudança, mas não alimentar culpa, alimentar medo e se sentir incapaz de sair desse lugar. Porque quando a gente também tem coragem de olhar para o nosso momento e buscar mudança, se movimentar em prol de algo novo, buscar informação, que é o que a gente está sempre disponibilizando aqui na Inspirar Finanças, esse já é um movimento de escolher qual é o terreno, qual é a terra, qual é o adubo, qual é a quantidade de água que eu vou começar a plantar essa semente. Então, fazer com que ela realmente
brote. A gente desperta que há necessidade, é uma realidade para a gente olhar para isso de uma outra forma. Alguém de vocês se sente aqui como semente? Vamos lá, galera, comentando aí. A segunda fase, que a gente chama da fase broto, é quando a gente está vivendo a vida de apagar incêndios, né? Porque o boleto, a dívida, uma necessidade que surge fora do planejado, um imprevisto, é algum problema que paralisa a nossa vida e acaba sendo aquele problema que vai mobilizar a nossa ação. Então, é viver para apagar incêndios. Essa fase, a gente já tem uma renda, já tem a ideia, a consciência de que precisa algo novo e ainda está vivendo em prol de apagar incêndios. Mas já é possível começar, mesmo que de uma forma insegura, criar uma construção de reserva, porque eu vi que eu estou vivendo um incêndio, eu estou aprendendo a apagar problemas, eu já começo a consciência de guardar para pequenos imprevistos. Isso já é a fase broto, que quando o imprevisto acontece, lhe ameaça, e você já começa a criar uma estratégia para poder, o que é que eu faço para resolver um problema quando ele aparece na minha vida. Muita gente está nessa fase também, e mais uma vez, reconhecer a fase que você está vivendo hoje, não use isso como um medo, vergonha. A gente precisa ter consciência de que há um próximo passo e a gente vai sempre falar sobre as possibilidades de avançar, né? A Exato. terceira... E a gente tá aqui para não deixar ninguém desistir, né? Porque acaba que nessa fase tem gente que fica tão afobado que a gente fala assim: epa, calma, vamos lá. Estamos aqui de mãos dadas para você continuar crescendo, porque é a fasezinha em que a plantinha tá o quê? Querendo sair debaixo da terra. Que a semente ainda tá lá enterradinha, né? E aí ela tá, ó, querendo colocar ali a primeira plantinha ali para fora, para poder receber o sol, receber ali a primeira parte da sua prosperidade. Então é isso, não desista, não desista, porque a planta sim faz o esforço para chegar lá, e você também é capaz de fazer, né? Você tá ali galgando a sua liberdade, então vamos lá, estamos juntas nessa Fazer força. isso com leveza, né? Faz toda a diferença. Exatamente. Na fase flor, que é a terceira fase, aí é onde a gente acontece a virada, né? Mano já está aí usufruindo da reserva que ela começou a construir, colocando dinheiro para trabalhar por ela, planejando sonhos, e esses sonhos virando prioridade ao invés de só o movimento do esforço de pagar dívidas, né? Ela domina o dinheiro, ela sabe o quanto precisa pagar, o quanto precisa investir e começa a se pagar primeiro. Então, ela trocou o caos para uma conquista ainda da construção da liberdade, mas já é um super passo. Já é uma mulher investidora, né, mano? É sobre isso, gente. Mesmo de pouquinho em pouquinho, porque assim, às vezes a gente fica preocupada, ai, porque eu tenho que investir R$ 1.000, ai, porque eu tenho que investir. Não, gente, a gente pode começar com pouquinho, 10, 50, 15, 20, R$ 100, aos pouquinhos, para poder ir transformando a nossa vida, criar o hábito, né? Como é a gente ir para academia para poder te botar na nossa cabeça que a gente precisa ir pelo menos 21 dias para aquilo funcionar. O dinheiro é a mesma coisa. A gente precisa criar esse hábito de primeiro, vamos botar assim, me corrija se eu estiver errada, tá, Shil? Nos pagar. Pagar o nosso Isso aí. investimento. Depois a gente paga as contas, né? Isso faz toda a diferença quando a gente tem essa visão alterada. Porque primeiro a gente fala assim, primeiro eu preciso pagar todos os boletos. Então tá, vamos começar pagando os boletos, bota o seu investimento como o primeiro boleto que você precisa pagar. A primeira conta que você precisa pagar é a você mesmo. Então é fazendo o seu investimento ali todo mês, mesmo que seja 5, 10, R$ 15. Comecem a Isso, criar essa cultura. é isso mesmo. Parece pequeno, parece uma mudança com pouca importância. Mas isso para o nosso cérebro, para o nosso inconsciente, para a nossa mentalidade de prosperidade faz toda a Toda a diferença. diferença. Porque você já começa a ensinar para o seu inconsciente, para você mesmo, que você é prioridade. Você é prioridade. Não é o boleto, não é a dívida, não é a conta. Ela vai ser conduzida por você quando você direciona a liderança sobre o seu dinheiro. E isso muda, inclusive, as crenças que a gente trouxe, herdou e trouxe lá da nossa infância, quando tudo vinha com muito esforço, com muita dificuldade, e a gente resolvia o mundo antes de resolver a nossa própria vida. Quando a Que gente eu... ouvia que dinheiro não nasce em árvore, É viu? verdade. E Ou então agora a aquela frase gente... assim, ó,
Agora eu não tenho dinheiro, depois eu volto para comprar o brinquedo que você quer, porque agora eu não tenho dinheiro. E o dinheiro tinha, né? Mas Não era só uma tinha forma que a gente ia ouvindo ali para poder isso aí. acalmar o nosso coração. E quando a gente é capaz de liderar as nossas prioridades, né, coloca a nossa energia, inclusive prepara o seu corpo, o seu organismo, para Exato, lidar com esse movimento com outra estrutura, com muito mais leveza. Então você completamente deixa de ser diferente. refém do dinheiro e coloca o dinheiro para trabalhar a seu favor. E é assim que a gente começa a chegar na fase árvore. Aí você já tem raiz, você já tem tronco, você já tem uma estrutura muito maior. Né? Eu vou dizer que estar na fase árvore foi a fase que me permitiu fazer uma transição financeira com total tranquilidade, sem me afobar e conseguindo driblar os meus medos, né? Porque sim, quando eu precisei decidir que eu não voltava mais para o CLT, que aquele desligamento que aconteceu há 2 anos atrás era o meu basta de depender de um vínculo de emprego, porque na minha cabeça, como eu comentei com vocês ontem, aquilo era a minha segurança. Eu vi que de fato não era a segurança. Então, eu já tinha uma reserva financeira que me deu tranquilidade para dizer: eu preciso agora investir no meu negócio, ter tempo de esperar ele amadurecer e fazer com que o meu trabalho, a minha energia seja voltada para mim. E foi quando eu ganhei mais tempo, mais liberdade, mais qualidade de vida e possibilidade de construir novos sonhos. E é isso que representa muito a fase árvore, né? Você já tem um patrimônio, você tem um planejamento real, você consegue entender qual é o seu objetivo. E eu vou lhe dizer que, assim, anualmente, eu tenho uma rotina com o meu esposo, a gente fazer o nosso planejamento anual. E todo ano a gente tem os nossos sonhos, e dentre os nossos sonhos, que já é um hábito de família, é escolher as viagens que a gente vai fazer a cada ano. E a gente tem 2 pactos mínimos para o ano. É uma viagem com as crianças, agora esse ano a gente está indo para o Chile, e uma viagem do casal. Esse ano a gente vai comemorar nosso aniversário de casamento. Ainda estamos decidindo entre 2 possibilidades, né? Ou vamos para a Itália, ou vamos para o Salar do Uyuni, que é outra viagem que a gente deseja fazer. Vamos fazer, Ele, comemorar essa viagem, esse casamento em dobro, né, minha filha? Porque a gente as datas de casório é é tudo perto. isso, é isso que você vai estar conosco, então a gente vai decidir o nosso destino logo em breve. Mas Vamos, ter vamos. essa noção, né, do que você deseja, do quanto você precisa para estar vivendo isso, como você constrói essa jornada, isso é você ter mais consciência e fazer escolhas baseadas em planejamento. Como eu comentei para vocês, a gente faz um planejamento anual. Eu não vejo o meu mês, eu não vejo o meu dia, eu não vejo a minha semana. A gente vê a nossa vida no ano. Por quê? Porque o meu custo de vida ao longo do ano, ele é variável. Como empreendedora, o meu ganho mensal ao longo do ano, ele é variável. Viável. Então, não adianta eu ter um retrato só de um período e ter que apagar incêndio no outro mês, porque o meu ganho não foi igual ao que eu preciso gastar e eu vou ter que apagar incêndio. Então, é esse movimento, é essa consciência que a gente constrói para chegar na fase floresta. E é claro que o meu alvo de vida é viver a fase floresta, né? E para chegar na fase floresta, é quando o dinheiro trabalha por você e você tem uma rentabilidade em valor suficiente para cobrir o seu custo de vida, isso é completamente possível e principalmente se torna ainda mais possível quando você sabe calcular qual é esse valor. Então, hoje eu tenho consciência de qual é o valor que eu preciso ter aplicado para cobrir o meu custo de vida daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. E esta é a minha meta de longo prazo, é por este valor e por esta meta, porque traz para mim a realização de um sonho de vida. É poder viajar o mundo, é poder ter tranquilidade e escolher qual o local que eu quero trabalhar, onde eu estarei. E tudo isso me dá a capacidade de escolher a minha própria vida. Então, viver o Perfeito. mundo floresta, a gente fala uma mudança de identidade. É você se Exato. reconhecer dona das suas próprias escolhas. E é claro que nesse lugar eu estou falando também de incluir a minha família, né? Eu quero deixar os meus filhos com estrutura, com legado, com educação financeira. Eles já são educados por essa lógica de entender que o dinheiro é um resultado de esforço e não o contrário, que eles é que comandam, que eles é que fazem o dinheiro trabalhar por eles. Os meus 2 filhos já têm os seus investimentos. E conversam sobre isso, né, mano? Como se É, tivesse ali, mamãe, quanto super normal. rendeu? Vamos lá, eu quero acompanhar como é que tá meu investimento esse mês. E é muito legal porque
eu estou conseguindo já plantar e deixar um legado diferente do que os meus pais tiveram possibilidade de fazer. É E é isso claro que eu aí. não trago isso como um peso, né? Porque assim, a verdade é que há 40 anos atrás o mercado financeiro era diferente. Você acessar a área de investimentos era completamente diferente. A necessidade de você ter valores muito maiores para poder criar uma carteira de investimentos mais solidificada. Então, eu não teria essa possibilidade que eu estou hoje conseguindo destinar aos meus filhos, né? Eles já têm Verdade. conta, eles já têm investimentos, eles monitoram isso com 10 e 12 anos. E isso é, para mim, o maior legado que eu posso deixar. É para eles criarem uma relação diferente da que eu construí. Então, com certeza, os desafios dele na frente vão ser diferentes. Os seus daqui a É. pouco chegam nessa fase, né, mano? É, daqui a pouco já está começando aí essa fase também, né, minha gente? Estamos organizando aqui para isso. Ah, tem gente aqui falando, ó, o Brito falando. Boa Dando boa noite, minha princesa. noite, boa noite. Obrigada Oi, pela oi, Antônia presença. também. Sejam bem-vindos à nossa live. E é isso, gente. É bem importante, assim, a gente não. Vocês já devem ter se identificado aí um tanto do quanto a gente já falou aqui até agora, né, de cada fase. Mas, assim, a gente. Hoje, o nosso foco principal é descobrir aonde você está e aonde você quer chegar. Principalmente aonde você quer chegar, porque a meta é o seu alvo que a gente falou ontem. Lembra que vocês precisam colocar um alvo para lançar a flecha e ir, né, ajeitando pra lá, para cá, até você conseguir atingir a sua meta. É sobre isso. Perfeito. E a ideia é que essa descoberta, ela não venha com peso, ela venha com direção. Porque aqui a gente consegue mostrar qual é o próximo passo. O que eu preciso fazer para estar vivendo cada momento, cada uma das fases, e estar já olhando para o que eu preciso fazer para estar na próxima fase. Hoje a gente não vai entrar, claro, não temos como trazer todo o conteúdo em uma única live, mas é uma Sim, sementinha que a gente quer plantar aqui, porque no dia 9 de julho, no dia da nossa aula, no Código da Liberdade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e trazer uma ferramenta para que vocês possam, naquele momento, já descobrir qual é o ciclo financeiro atual. E a gente vai trabalhar com os nossos conteúdos e a ferramenta da Inspirar Finanças para traçar os próximos passos. Como é que eu chego, como é que eu construo a minha vida de floresta. Mas é claro, gente, não tenho como viver a vida de floresta sem passar pelos ciclos. E eu preciso estar preparada porque durante a minha vida, a minha jornada, né, algumas situações mudam completamente o nosso cenário e eu posso sim. precisar recomeçar. E esse recomeço não vai ser tão traumático se a gente sabe onde eu quero ir, como eu faço para chegar. E esse processo ele é completamente possível. Sim, depende de você só querer dar o primeiro passo, de você começar a enxergar aonde você quer chegar. E a gente vai estar aqui, ó, colado com vocês para isso. Vamos embora que ainda tem muita coisa para a gente conversar. É isso aí. Então, antes de eu terminar, que hoje a gente, né, trouxe aqui o nosso segundo conteúdo dessa semana. Amanhã É, estaremos aqui novamente. Já já a sim, gente divulga qual é a temática da próxima live. Se você se identificou com algum dessas fases, coloca pra gente. Eu sou semente, sou broto, sou flor, sou árvore, já sou floresta. Isso também é uma grande fase para se construir. É bacana. Aqui a ideia não é se comparar um com o outro. Com certeza a gente precisa saber lidar com o psicológico nesse período de floresta. Com certeza, Reis, a gente precisa, porque, como eu falei, é uma mudança de identidade, né? E aí eu digo que, para mim, quando identifiquei que eu já estava na fase árvore, já houve uma grande mudança, que é você aprender a descansar e aceitar aquele momento de mais leveza na vida, que no início para mim também era culpa, né? Parar sem precisar pensar em trabalho gerava no início um sentimento de meu Deus, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa está errada, até reconstruir essa identidade. E é por isso que a gente sempre associa a relação com o dinheiro com o comportamento, sim, quebrando padrões, né? E esse padrão de me permitir, me sentir merecedora, entender que descanso não é ruim, não merece culpa nesse lugar,
a gente precisa quebrar padrões. E eu digo É, a vocês que a gente faz isso, e a gente faz muito isso em parceria, né, mano? com Observa! certeza. Com certeza, Reis. Eu acho assim, o processo de lidar com o psicológico nessa fase, assim, de se transformar em uma floresta, é gradual. Porque cada etapa que você passa, você vai transformando uma coisa, você vai quebrando um padrão dentro de você, quebrando aquela, como é que eu vou dizer assim? Uma crença invisível que você tinha, que às vezes, na verdade, tá lá no seu subconsciente, né? Que a gente não tem. Mas de tanto a gente ouvir, repetir e achar aquilo normal, porque os nossos pais mostraram isso pra gente ao longo dessa vida. Então, o nosso psicológico, ele vai se adaptando. Assim, no começo, é o que a gente falou ontem, né? E o Cheo já falou hoje um pouquinho, o nosso cérebro, ele é o maior segurança que a gente tem, tá? Então, ele vai tentar manter você na sua fase anterior. Mas daqui a pouco ele entende que você já mudou de nível, né? E aí ele vai dizer, ó, não, ok, aqui agora é confortável. Agora, ó, eu posso descansar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. E eu posso seguir a minha vida. Então, assim, você vai se adaptando à nova fase que você está vivendo de forma mais tranquila, tá? Você vai criando essa consciência, você vai aprendendo a respirar. E óbvio, estamos com você em todas as etapas. Então, assim, você não vai ficar aí doida, com a cabeça fervilhando, sozinha. A gente sempre vai estar acompanhando você em todas as etapas, tá? Estaremos sempre disponíveis para isso, óbvio, com muito amor e muito carinho. Porque, afinal de contas, o nosso propósito é isso, é que você vá se transformando e criando novos hábitos, novas consciências, né, se desenvolvendo ao longo dessa jornada e que você vai ver que vai chegar uma hora que você entra numa fase, aquela conhecida fase de cruzeiro, que você vai respirando ali, andando com mais tranquilidade na sua vida, né? Então, você vai ver que você vai se adaptando aos poucos. No começo é tudo aquele sair da inércia do que a gente já vive, do mesmo padrão, mexe, mas a gente sacode a água para depois ela virar calma. Lembra daquela coisinha da pedra, quando a gente joga uma pedra dentro de uma água que tá calma, ela vai criar as ondas, né? Ela sacode bastante. Depois ela volta a virar serena. A mesma coisa, a gente bagunça um pouquinho ali, mas depois você, ó, acalma de novo. E aí você vai se desenvolvendo e crescendo e evoluindo em cada etapa que você vive. É verdade. A gente gera turbulência para depois vir a calmaria. Isso, para mim, é uma das Exatamente. verdades absolutas, né? E, assim, hoje, durante um período, e ainda hoje, né? Eu acordo sempre reafirmando para mim qual é o meu grande sonho. O que me move? O que faz os meus olhos brilharem todos os dias? Então, quando você começa também a treinar o seu inconsciente, a olhar para onde você quer chegar, isso lhe move. É a maior motivação que faz com que você acorde todos os dias e vá pronto para enfrentar o desafio. E diariamente, você repetindo seu desejo, você vai treinando o seu inconsciente também a dizer que você é capaz. Eu preciso sair daquele lugar de isso não é para mim. Eu preciso sair do lugar de eu não sou capaz de chegar lá. Eu preciso sair do lugar de onde eu estou estar confortável. Então, sim, a gente vai gerar um desconforto, a gente vai precisar se olhar todos os dias e ampliar nossa consciência sobre quem nós somos, né? Quais são os meus talentos, o que para mim são questões inegociáveis dentro da minha jornada, dentro da minha vida. O que eu quero fazer aqui, né? Então, a gente já passou por muitas coisas na vida, principalmente profissionalmente, e chega um momento que assim, ok, eu já trabalhei muito, já me esforcei muito, agora eu quero usufruir. Mas o que eu quero usufruir? Porque às vezes as pessoas ainda não sabem, né, qual é o seu grande É, desejo, qual é a sim. sua grande motivação. E isso, ele realmente é interno e a gente precisa construir. Quando a gente tem clareza sobre isso, isso preenche, de fato, o seu pensamento, o seu interno, isso vai virar consciência, e aí sim, sua tomada de decisão, ela vai ser muito mais embasada. E a gente vai estar aqui sempre nesse lugar, de lembrar você qual é o seu sonho, lembrar você qual é o seu potencial, lembrar você que você é capaz de fazer o que você decidir fazer. Então é tudo sobre nós, sobre o que nós queremos, sobre o que nós decidimos, sobre o custo que nós queremos assumir para fazer essa transformação. E é sobre isso. E quando a gente sai da desordem financeira, que a gente sai daquele lugar de estou vivendo no automático, estou reagindo ao que está acontecendo no dia, a gente ganha a capacidade de fazer diferente, de alcançar o próximo degrau. É Sim, isso. Rei estava falando aqui que isso porque na desordem financeira você não consegue olhar para onde você quer chegar, né? Você tem um sonho? Não tem? Acredito que sim. Então, eu acho que você sabe aonde você quer chegar.
Você às vezes não sabe como você vai chegar lá, mas saber aonde você quer chegar, eu tenho quase certeza que você sabe. Mas o como chegar lá. E a gente precisa viver esse processo. O primeiro passo você já está dando, porque você já está acompanhando aqui a gente já nessas duas lives aí que a gente está fazendo, né? E já tem acompanhando há algum tempo, porque eu sei que você já segue a gente. Então, você já está descobrindo um pouco de como chegar lá, né? E esse processo é maravilhoso. Se permita, porque às vezes é doloroso, tá? E eu vou te dizer com todo amor e todo coraçãozinho, que a Chia fala que eu sou uma pessoa docinha, tá? Mas de vez em quando eu não sou, não, mas a maioria das vezes eu sou. Mas assim, você é desconfortável, porque é sempre sobre a gente não é sobre o outro. Às vezes, quando a gente está em casal, nesse processo, inclusive, a gente já pegou algumas situações, né? Alguns clientes nossos que chegam a falar, ah, não, porque o outro, porque não tem meu marido, porque é minha esposa, porque. E aí, na verdade, quando você para, é sobre você. Porque se você quer que lá fora alguma coisa mude, a mudança precisa começar em você. Entendo. A energia precisa mudar em você para que o outro sinta essa energia, essa conexão e comece a modificar também. É o seu olhar que vai fazer essa mudança acontecer, tá? Então, assim, a gente às vezes passa por situações, né, de ter que, vou dar um exemplo, trocar um carro, para poder dar um passo atrás, para dar dois à frente, tá? E a gente não pode olhar isso com um peso, né? Eu passei por isso recentemente. A gente não pode olhar isso com um peso de, eu vou diminuir um pouco o padrão do meu carro agora para poder fazer uma renda, guardar um dinheiro, né? Poder ter um dinheiro ali para poder investir em outras coisas, organizar as contas. E aí, se eu olhar sempre isso como um peso, não vai ser bom. Eu preciso olhar, ok, foi uma decisão que tomamos em conjunto da nossa família para que a gente possa evoluir lá na frente, tá? Então, assim, precisamos sempre ir ali olhando para onde a gente quer chegar com a nossa meta lá na frente e descobrindo como. Mas às vezes precisamos de pessoas ao nosso lado e estamos aqui para isso. Então, faça esse convite, né, de estar com a gente aí nessa jornada. Já vai correndo atrás aí para a gente estar junto e você, sim, ver como você vai chegar nesse desenvolvimento, né? De chegar lá na frente. É isso aí. Na verdade, Sem você sofrer trouxe muito, tá? Dói um pouquinho, mas a gente vai fazer com amor. essa consciência que você traz, mano, que você compartilhou da sua história, é sobre esse movimento, né? Da gente fazer escolhas conscientes. Às vezes, abrir mão de um conforto que naquele momento parece que é impossível de você abrir mão, vai fazer com que você avance muitos passos. Então, é esse Sim, lugar que primeiro vai gerar um desconforto, depois você vai colher os frutos sobre esse planejamento que vocês estão fazendo, né? Eu acompanhei como vocês fizeram essa transição e é muito legal, porque isso gera depois a sensação de estamos no caminho certo, né? Reis, e e a eu sei gente que, e sobre diga. Reis, assim, eu quero dizer que ela já tomou a decisão, né? Ontem a gente comentou um pouco sobre quando a gente está no momento do caos, que a gente está no momento do ciclo automático, a gente às vezes não consegue enxergar a saída. Às vezes a gente não consegue entender que existe um caminho diferente. Foi o exemplo que a gente colocou da esteira, que eu estou ali fazendo sempre a mesma coisa, e eu vou estar sempre trazendo o mesmo resultado. Se eu estou ali no ciclo dos ratos, né? A gente acaba não saindo do lugar quando a gente está imerso naquele problema. A gente não se permite pausa, olhar para fora, buscar um olhar externo e colocar uma luz diferente. E eu sei que você, Reis, já fez isso. Então, esse é o primeiro grande desafio, né? Se prontificar a parar, a fazer um movimento de olhar de fora e buscar um acompanhamento para esse movimento, para sair do lugar, para sair da esteira, para mudar a estratégia e começar a ver luz nesse lugar. Porque às vezes a gente está Sim, ali, né, realmente parado e sem conseguir visualizar soluções. Porque é como a gente comentou, a sensação é que a gente está fazendo tudo o que é possível, está dedicando todo o nosso esforço e continua sem sair do lugar. Então, a ferramenta não está adequada, porque a ferramenta não está me levando para o objetivo que eu queria. Né? Eu quero correr, sair do lugar, eu quero crescer, eu quero expandir, eu estou ali na esteira, a esteira não vai me levar para outro nível. Então é sobre isso, é sobre a gente entender que depende de uma tomada de decisão. A decisão sim, de fazer diferente, a decisão de entender
Isso depende de nós, depende unicamente de cada um, e buscar uma ferramenta, buscar um apoio, buscar um olhar externo, buscar fazer diferente, né? É sobre isso. E eu sei que já estamos nesse caminho, vendo luz. E assim, ó, no final eu garanto a você que você vai sair muito mais forte do que você entrou. E com a cabeça muito mais erguida, porque você vai ver o quanto você é capaz de conquistar coisas que você nem imaginava. Você sonhava, mas muitas vezes você duvidou de que fosse possível. Vocês É vão ver que verdade. isso é pura verdade. E é por isso que a gente quer aqui também, né, fortalecer o convite para que vocês participem da aula no dia 9 de julho. A gente está com as inscrições abertas. O link de inscrição está na bio aqui do Instagram. E a gente quer vocês lá, tá? Vai ser uma aula online. Vocês estando no grupo VIP vão receber o acesso à aula. No grupo VIP também a gente vai disponibilizar materiais e fazer ofertas, promoções, descontos, enfim, coisas que vai estar disponível exclusivamente para quem estiver no grupo VIP Na aula. conosco. E na aula, presente, hein? Então vamos lá, galera. Se Assim, inscrevam, porque vai ser muito top. Vai ser um aulão preparado, ó, com muito amor e muito carinho para vocês. Vocês vão ver. Já causa uma transformação ali de início. e a gente quer deixar de novo aquela frase, né? Liberdade financeira não começa quando você ganha mais. Começa quando você decide olhar para o seu futuro. Começa quando você decide não reagir ao momento presente, a você assumir a liderança da sua organização financeira. E a gente está aqui para apoiá-la, apoiá-los a sair desse ciclo automático e encontrar um caminho que vai gerar consistência e trazer resultado. Então, a nossa promessa é fazer o dinheiro sobrar em 30 dias para que a gente não precise mais de hora extra, de plantão, se não é aquilo que eu desejo. É fazer a nossa vida financeira prosperar. Exatamente. E se você se identificou aí com essas fases aí entre semente, broto, flor, árvore ou floresta, já comenta aí, deixa no chat aí pra gente ir acompanhando vocês. E acho que é isso por hoje, né, pessoal? Muito obrigada por estarem aqui conosco. Compartilhem essa live, vai ficar salva. Vocês entenderem que faz sentido para outras pessoas buscarem esse conhecimento, buscarem essa identificação. E teremos prazer em ver vocês acompanhando aqui as nossas postagens, interagindo conosco. Obrigada pela presença e conto com vocês no dia 9 de julho, no Código da Liberdade Financeira. É isso, valeu, pessoal. Obrigada, esperamos vocês. Tchau, tchau.